esse assunto sobre a vacinação, ele é muito importante e ele de fato, né, se você mantém o seu animal com as vacinas todas em dia, perfeitinho, você consegue evitar um monte de doença que depois que o seu animal pega e você vê que não vacinou, você vai ficar muito arrependido. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar, esse é o nosso podcast auxiliar de veterinário. Nós ajudamos você a se tornar um profissional auxiliar veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é: descubra se um auxiliar veterinário pode vacinar cães e gatos. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar bastante aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. Bora iniciar o podcast. Mas então, Karina, conta pra gente por que a gente vai falar desse tema. Então, a gente escolheu esse tema porque a gente vê nos comentários dos podcasts, do pessoal que liga aqui para a escola para perguntar, no Face, no Insta, em vários locais, as pessoas ficam com dúvidas, né, sobre o que o auxiliar pode, o que o auxiliar não pode fazer. Às vezes eles perguntam para alguma pessoa que ainda não sabe sobre a profissão e fala que não, ou fala que sim sobre algumas coisas. E dentre essas tem essa dúvida de verdade, se eu sendo auxiliar, eu posso vacinar alguém? Alguém assim, né? Um cachorro, um gato, um cavalo, um bovino, posso vacinar? Então, por isso que a gente trouxe esse tema, para mostrar, né, se de fato o auxiliar pode, ou não pode vacinar, se ele não puder vacinar, o que ele pode fazer, participar nessa questão de vacinação, para pelo menos nesse quesito vacinação as pessoas não terem mais dúvidas. Entendi. E para quem que é direcionado esse tema? Então, esse tema é direcionado, né, para as pessoas que querem ser auxiliar e têm alguma visão diferente do que é realmente o profissional do auxiliar, né? Serve para aquelas pessoas que já estão no curso de auxiliar de veterinário, mesmo não sendo com a gente, com a nossa escola, né, com a Rede Formar, sendo com outra instituição, né? Porque às vezes ainda não foi passado ou não está no cronograma daquela escola, daquela instituição. E eu acredito muito que seja também para estabelecimentos veterinários, proprietários de estabelecimentos veterinários, e até mesmo para médicos veterinários, porque ainda a gente tem alguns médicos veterinários que eles querem contratar um auxiliar de veterinário, mas eles querem saber o que o auxiliar de veterinário vai agregar. Se eu contratar um auxiliar, ele vai poder fazer isso para mim ou não vai poder? O que ele pode ou o que ele não pode? Então, é para esse grupo, né, de pessoas que querem ser auxiliares de veterinário, que estão no caminho do auxiliar ou que precisam recrutar o auxiliar e querem saber se pode ou não pode vacinar. E eu acredito também que tem muitas pessoas que assistem o nosso podcast, né, o nosso canal, mas não porque eu quero ser auxiliar, mas é porque eu tenho um filho e eu sei que meu filho ou minha filha quer ser veterinário e eu quero saber sobre o auxiliar, se vai ajudar ele, o que o auxiliar faz, né? Para ele falar, tipo assim, olha, por exemplo, vamos supor que eu seja a mãe da Ingrid. Olha, você sabia que o auxiliar pode fazer isso? Pode fazer aquilo? É legal, às vezes você faz, vai, né, para explicar. Então, é para esse grupinho todo. E assim, antes da gente responder, né, se pode ou não pode vacinar, conta pra gente sobre o processo da vacinação, o que é, né, como funciona. Sim, então, vamos lá. A vacinação, né, a gente sabe, a maioria das pessoas já sabem, em partes, porque não é só cachorro e gato, cavalo, né, vaca que vacinam. A gente também toma a vacina, mas muitas pessoas só tomam porque tem que tomar, né? Ou aplica no animal, vou levar meu cachorro para tomar a vacina de raiva porque tem que tomar a vacina de raiva. Mas não entende o porquê, né? Todo um processo. Para que serve uma vacinação? A vacinação ela serve para o seguinte, vou tentar fazer a forma mais clara possível, né? Que, por incrível que pareça, gente, o pessoal aqui da escola já tem mais paciência. É muito difícil um médico passar a linguagem médica científica para uma outra linguagem. Vou tentar ao máximo. Toda vez que a gente adoece, quando eu falar a gente, humano, cachorro, gato, todo mundo adoece, o nosso corpo ele vai ter todo um processo de sistema de defesa para tentar equilibrar, para tentar matar aquela doença. Vamos supor,
Vamos falar da gente que fica mais fácil. Vamos supor que você pegou gripe. O seu corpo vai demorar alguns dias para reconhecer aquele vírus e matar aquele vírus antes que aquele vírus te mate, né? Claro que isso vai depender se você está se alimentando bem, se você está bebendo água, que a gente sabe que não, se você está bebendo água a quantidade certa, se você tem a imunidade boa, vai depender disso tudo. Mas, em média, esse processo do seu corpo, né, do nosso corpo, reconhecer esse vírus e, de fato, começar a atacar ele com todas as forças possíveis, demora entre 7 e 10 dias. Dependendo da situação, 7, 10 dias é muito tempo. Sim. Né? Por exemplo, vamos supor uma sinomose em cão. 7, 10 dias o animal já morreu. Não tem mais o que ser feito. Né? Por isso que algumas doenças, né, só de curiosidade, por exemplo, a gripe, ela melhora com 1 semana, 10 dias, que é o tempo que o seu corpo demora para, assim, você passa mal, 7 dias ruim, e você melhora porque seu corpo, agora eu já entendi o que é que está aqui e vou combater. Qual que é o propósito da vacinação? Né, a gente aplicar no paciente, né, seja qualquer espécie, um pedaço desse vírus, ou o vírus morto, ou o vírus dormindo, ou o DNA do vírus, que a gente já consegue mudar isso, graças a Deus, né, na ciência, a gente consegue modificar. Ou seja, é um vírus, um pedaço, que não vai te adoecer e vai fazer o seu corpo reconhecer esse vírus. E no final do processo, que vai durar também de 7 a 10 dias, né, um vírus que ele vai ser bem mais fraco, né, ou praticamente não vai ter um efeito de te adoecer, o seu corpo vai produzir o que a gente chama de anticorpos. Né? Você vai, como o pessoal da roça fala, vai criar anticorpo. E qual que é a diferença? Né? Vamos supor que a gente tem o cachorro A aqui e o cachorro B. O cachorro A, ele não tomou vacina contra a sinomose. O que vai acontecer? Se ele pegar a sinomose, o corpo dele vai demorar 7 a 10 dias para ter esse processo de reconhecimento do vírus e ele entrar com força total para matar esse vírus. 7 a 10 dias é tempo demais, pode ser que esse animal não aguente esperar esse tempo todo. O animal B, ele está vacinado, bonitinho, está com as vacinas em dia, inclusive a de sinomose. Se ele pega a sinomose, o corpo dele já reconhece o vírus, porque ele está vacinado. O que vai acontecer? A partir do momento que ele pega o vírus, o corpo já vai começar a atacar. Então, não demora 7, 10 dias, é de imediato, porque ele foi vacinado. Então, essa é a importância de vacinação. É para expor o nosso corpo, expor o corpo do cachorro, do gato, de outros animais, a uma doença, né, de uma forma mais branda possível, para o corpo reconhecer. Porque se ela pega essa doença de uma forma natural, se ela pega essa doença assim, de verdade, né, não que seja de mentira a vacina, o corpo dela já está preparado, ele já sabe o que ele tem que fazer para matar aquele vírus, aquela bactéria. Então, por isso que a vacinação ela é tão importante. Só que tudo isso que eu falei para vocês só vai funcionar se a vacinação for feita de forma correta. Por exemplo, vamos supor, né, que a gente tem uma vacina a V8, né, que é a antiviral. E eu falo assim, Ingrid, você vai vacinar o seu cachorrinho hoje, daqui 21 dias você vai ter que voltar para vacinar. Se você aplicar só uma dose e sumir, não vai adiantar de nada. Então, assim, vai funcionar a vacina? Ela vai oferecer uma proteção boa? Vai. Desde que você, né, aplique no seu animal de acordo com o protocolo do veterinário, que você siga as orientações do veterinário certinho, né? Porque senão acaba que você vai jogar dinheiro fora, você vai perder seu tempo. O mesmo vale, por exemplo, vamos lembrar lá do Covid, né? Gente, se você tomar vacina, evite beber, porque você vai atrapalhar o processo. Então, as pessoas que vacinaram e encheram a cara, né, na bebida alcoólica, acaba que o processo não vai ser o mesmo, não vai ser eficaz. A vacina, gente, ela é boa, ela é ótima, mas ela não faz milagre se você não seguir o protocolo perfeito. A vacina, ela faz com que o seu animal nunca pegue a doença? Não. Nenhuma vacina, gente, é que a Covid teve muito esse bafafá, mas nenhuma vacina tem a proteção de 100%. Então, por exemplo, a gente tem vacinas que a proteção é de 98%. Ou seja, de 100 animais
que são expostos a um vírus que tem na vacina, 2 ainda vão pegar a doença. Sim. Só que eles vão pegar a forma branda, a forma mais tranquila, porque o sistema imunológico já sabe do que se trata, tá? Então, assim, recapitulando, a vacina ela vai preparar o corpo do animal para uma possível infecção, não evita que o seu animal pegue a doença, vai diminuir muito as chances, né? 98% em alguns casos de algumas vacinas. E se o seu animal pegar a doença, ele vai ter a forma mais branda, porque o corpinho já está preparado. Mas não depende só do veterinário aqui, nem só da vacina, tá? Porque se você não seguir o protocolo certinho que o veterinário pediu, se você não inventa moda, porque a gente tem casos da gente vacinar o animal e falar assim, olha, pode ser que ele fique um dia mais enjoadinho, porque tem um efeitozinho às vezes, né? Por mais que o vírus seja brando, ele não, nem sempre ele vai estar morto na vacina. Então, assim, o animal ficar doentinho depois da vacina é normal. Vai medicar esse animal, você vai tirar o efeito da vacina, entendeu? Então, assim, não fiquem medicando, porque vai tirar o efeito. Então, assim, eu acho que eu tentei ao máximo aqui fazer a forma mais clara para vocês perceberem que esse assunto sobre a vacinação, ele é muito importante e ele, de fato, né, se você mantém o seu animal com as vacinas todas em dia, perfeitinho, você consegue evitar um monte de doença que depois que o seu animal pega e você vê que não vacinou, você vai ficar muito arrependido. Porque você vai ver que se você tivesse vacinado, ele não teria pego doença, ele não estaria do jeito que está, você não teria gasto o que está gastando na clínica veterinária, você não estaria chorando porque perdeu o animal, sendo que poderia ter sido evitado com uma vacinação. Então, conta pra gente, o auxiliar veterinário pode ou não pode vacinar? Pode. O auxiliar de veterinário, né, ele é capacitado, ele tem a capacitação para realizar a vacinação dos animais. Só que a gente tem que deixar uma observação aqui, que é quem decide, quem monta o protocolo vacinal é o médico veterinário, tá? Então, o médico veterinário, ele monta o protocolo vacinal de acordo com o paciente. Cada paciente tem um protocolo vacinal diferente. Então, por exemplo, vamos supor que na casa da Ingrid teve um surto, né? Ela tem vários cães e ano passado teve um problema muito grave lá com cinomose, com parvovirose. E da outra pessoa não teve. Pode ser que os animais dela eu vá adotar um protocolo de vacinação diferente da outra, né? Então, assim, quem decide o protocolo vacinal, quem monta é o veterinário. O veterinário, ele vai avaliar se aquele animal está apto, porque o animal, para ser vacinado, ele tem que estar saudável. Mas o auxiliar de veterinário, ele tem a capacitação para aplicar a vacinação nos animais. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja lá na clínica, né? A Ingrid traz o animalzinho dela. O auxiliar, ele vai ter outras funções muito mais importantes do que a aplicação, que a gente vai explicar daqui a pouco. E a gente avalia que o animal dela está apto a ser vacinado. O auxiliar de veterinário, ele pode ir lá e vacinar. Tanto, né, que a gente faz parcerias com campanhas de vacinação. Os alunos, eles participam, né, os alunos já participaram de campanhas de vacinação antirrábica de prefeituras, né, porque eles têm essa capacitação de aplicar, desde que tenha um veterinário sobre a orientação. O auxiliar de veterinário, ele faz muita coisa dentro de uma clínica, né, desde a coleta de exames, que a gente já comentou algumas vezes, até essa aplicação de vacinação, desde que tenha um veterinário supervisionando ele. É a mesma coisa, né, de um hospital humano, que a gente tem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que fazem a aplicação de medicamentos, que coletam exames, que fazem tudo, desde que tenha um médico supervisionando o que ele está fazendo, né, que esteja orientando, que esteja prescrevendo a medicação, né, eles não vão prescrever, é a mesma coisa que o auxiliar, não, mas eles vão poder aplicar. O veterinário vai prescrever a vacinação, o auxiliar pode sim aplicar. Então, se a dúvida era se eles podem ou eles não podem, sim, eles podem aplicar a vacinação, todas as vacinas aí nos animaizinhos. E assim, além de fazer a aplicação da vacina, tem algo que é relacionado à vacinação que o auxiliar pode fazer? Eu acho assim, que, inclusive, é até mais importante do que o ato de aplicar a vacinação,
que o auxiliar de veterinário tem, né, é a questão de orientar os donos de animais sobre a vacinação. Então, por exemplo, é claro que isso vai depender de instituição para instituição, tá? Eu estou falando aqui baseado no nosso cronograma, baseado na nossa metodologia de ensino, porque nem todas as escolas, infelizmente, vão ter isso na grade, né? Então, é importante que você fique atento aí. Mas ó, os nossos alunos, né, os nossos auxiliares formados, os nossos alunos, eles aprendem, né, a questão do protocolo, eles aprendem a questão de avaliar se o cartão de vacinação está em dia ou não está, porque chega muito proprietário nas clínicas que eles não sabem se está faltando vacina, se não está faltando vacina, então o auxiliar ele participa dessa questão de, olha, tá faltando, tá precisando tomar essa e essa. Olha, isso, olha, tá atrasada, hein? Vou puxar a sua orelha, tá atrasada essa vacina. Olha, tem que vacinar daqui 21 dias, não esquece, né? Tem auxiliar de veterinário que liga, olha, Ingrid, você vai ter que, só te lembrando que você vai ter que trazer o seu cachorrinho sexta-feira para vacinar. Se você atrasar tantos dias, você vai ter que repetir tudo de novo. Né? Então, eu acho que muito mais importante do que o fato de aplicar a vacina, que eles já podem fazer, é o fato de orientação e de educação das pessoas que não entendem sobre a vacinação. Né? Muita gente não vacina o seu cão ou o seu gato, por exemplo, porque eles acham que é só a vacina de campanha antirrábica, que a única vacina que existe é aquela. Então, as pessoas, eu vejo por questão de consulta, né? Pergunta assim, seu cachorro é vacinado? Muito, todo ano levam na campanha, como se fosse a única vacina, e não é a única vacina. É por maldade da pessoa? Não, é porque ela não teve a educação sobre, a gente não vê divulgação em redes sobre o protocolo, olha, não é só antirrábica, tem que tomar essa, tem que tomar aquela, né? Então, o auxiliar, eu vejo que o papel mais importante dele em relação à vacinação é o processo, né, de educação da população, o processo de educação dos proprietários, quanto, né, a importância da vacinação, a importância de manter a vacina em dia, a importância de saber olhar um cartão de vacina e ver o que está faltando, o que pode melhorar, né, fazer esse meio campo aí entre o proprietário e o veterinário. Então ele faz, vamos supor, a Ingrid chega lá e ele percebe que está faltando vacinas. Ele vai pedir, olha, traz ele aqui, porque às vezes leva só o cartão, não leva o animal. Traz ele aqui. Aí ele levando para a clínica, aí o veterinário fala, não, tá ok, pode vacinar. E o auxiliar de veterinário vacina a vacina que está faltando. Depois o veterinário volta de novo, porque o veterinário precisa carimbar e assinar esse cartão, que ainda, né, só o veterinário que pode carimbar e assinar o cartão. Mas todo o processo de educação, todo o processo de aplicação da vacina pode ser feito pelo auxiliar de veterinário. Legal. E assim, para finalizar, para quem está nos assistindo, você consegue deixar uma dica prática? A dica que eu dou, assim, que eu vejo que cabe melhor no momento, né, é a questão de que a gente está falando aqui que o auxiliar de veterinário, ele tem esse papel muito importante na vacinação, né, na questão teórica da vacinação, que é a educação, e na questão prática. Só que, né, você tem que ficar atento que para você fazer isso, para você executar esse papel do auxiliar, você precisa ser capacitado para isso. Então, assim, se você está cursando já o auxiliar de veterinário, procurar saber se tem esse conhecimento na sua grade curricular. Se você está procurando uma instituição que forneça o curso de auxiliar veterinário, procurar saber se ela tem, né, esse conteúdo na grade, se ela tem essa capacitação na grade, porque não adianta a gente estar aqui falando que pode fazer, que você pode orientar, mas se você não aprender, vai acabar que você não vai conseguir fazer o papel. Você pode executar o papel, mas você não sabe executar o papel. Então, essa é a dica, né? Observe se a instituição que você está estudando tem esse conteúdo de vacinação, né? E se você está procurando um conteúdo, procurando uma instituição, olhe se ela tem esse conteúdo. E se você está procurando um auxiliar de veterinário para contratação, se a instituição que ele veio, a instituição que ele formou, ofereceu para ele esse conteúdo. Porque se não tiver oferecido esse conteúdo, você vai ter que ensinar, você vai ter que partir do zero, você vai ter que fazer o papel que aquela instituição de ensino deveria ter feito. Então, eu acho que essa é a melhor dica para o momento, baseado em tudo que a gente já falou,
é essa, de você avaliar onde que você está entrando, onde você está cursando, ou já está cursado, onde que o auxiliar cursou para você contratar. Então, eu vou ficando por aqui, né? Eu espero vocês no próximo podcast para vocês aprenderem um pouco mais sobre o mundo do auxiliar de veterinário e da medicina veterinária. E até o próximo vídeo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. A gente vai deixar aqui uma orientação também, um outro vídeo que é com funções também de um auxiliar veterinário. Assistam porque vai agregar bastante. E é isso.